Olá pessoal, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes e para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021 e o nosso índice Bovespa fechou no 0 a 0, né? Uma alta bem leve de 0,09, né? Então fechou aí cotado em 110.559 pontos, uma bela de uma reação, né? Estava caindo bem durante o dia e reagiu muito bem aí, tá? Onde estava perdendo a mínima de ontem e se segurou bem. Então, para amanhã, a mínima de ontem, 110.087 é o primeiro suporte, depois a mínima de hoje, a mais interessante, 108.179. Máxima de hoje, 110.613 é a primeira resistência a ser rompida e depois resistência já mais interessante em 111.362 na exponencial de 9 períodos. E depois na média de 21, 112.607. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora, a abertura foi aqui, aí caiu só a primeira hora, né? Segunda hora começou até também caindo, né? Foi lá embaixo, fez a mínima do dia, depois reagiu bem, né? Meio que lateralizou aí por umas 3 horas, depois reagiu depois do almoço muito bem. Rompeu as médias, pessoal? Rompeu. Então amanhã nas primeiras horas seria bom não perder 110.255 aí, logo nas primeiras horas ficaria interessante o nosso índice Bovespa. Vou aproveitar. Semanal, calma aí, faltou semanal. Semanal, vamos ver como tá ficando. Por enquanto, tá aqui, não tá mais perdendo a mínima da semana passada, tá? É isso aí. Vou aproveitar esse vídeo, analisar a Magazine Luiza, que o varejo deu uma reagida aí hoje, né? Uma bela de uma reagida. E vou analisar aí Magazine Luiza, Via 3, Amer 3, Cash 3, BID 4, Petrobras PN, Petrobras PETR4, tá pessoal? Vale, que também uma bela de uma reação, Vale 3, Itube 4, SLC Agrícola, ALLD3, VEG 3 e BDR Mercado Livre, MELI 34. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, é apenas uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Então vamos lá. Magazine Luiza, gráfico diário, alta de 5,7%, fechou cotado em 14,46, a máxima 14,60 é a principal resistência para amanhã. Hoje rompeu a máxima de ontem, rompeu a máxima de antes de ontem, muito bom, uma bela de uma reação aí, tá? Então agora para amanhã, a máxima de ontem, eu vou ficar com a máxima de ontem como primeiro suporte aí mais interessante, tá? Primeiro suporte, né? Que é 14,13. Depois a mínima de ontem como 13,54 como suporte para depois a mínima de hoje 13,15. Pessoal, eu vejo assim, ó, Magazine Luiza, se você for analisar do topo até agora, caiu mais 50%. Aí tem gente falando, ah, peraí, como assim? Tá? Se você pegar desde o topo aqui, ó, se você pegar desde o topo até o preço que ela veio aqui, ó, essa mínima lá, 53% aproximado, tá? Então a ação quando cai 50% começa a ficar atraente, tá? Então é isso, tá bom? Então vamos ver se depois consegue, né, continuar subindo, tá? Porque a MER 3 também, né, chegou um momento ali que ela caiu 50%, deu uma reagida, tal, e depois desceu. A Via Varejo foi a mesma coisa, tá? Via Varejo, quando estava lá nos R$ 22, caiu para 11, caiu 50%, ela bateu no R$ 11 e deu aquela reagida. Vocês acho que lembra disso, quem tinha Via Varejo lembra, tá? Então, quando cai 50%, fica atraente, é isso que eu falo. Então, isso aqui não quer dizer que a partir daqui vai voltar a subir, pronto, vai voltar a ser aquela Magazine Luiza, tá? Então, espero que as coisas melhorem, que continue melhorando aí para o varejo, tá bom?
Apenas aí uma explicação que eu estou dando. Quando cai 50%, fica atraente demais, tá? Então, vamos ver se amanhã aí rompe essa máxima aqui, reage, rompe depois isso aqui e vai com tudo aí para cima aí, né? Então, é isso aí, gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhadinha para ver como que foi. Abriu, foi para baixo, depois, ó, já reagiu logo na segunda hora, né? Isso aqui, ó, é uma linha de contra-ataque, o nome disso aqui, tá? Olha lá, abriu aqui, fez essa mínima aí, uma bela de uma reação aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, né? De candlestick de alta, tá? Então amanhã nas primeiras horas aqui, ó, suportão aqui, ó, rompeu isso aqui. Então isso aqui é um suporte interessante aí nas primeiras horas para Magazine Luiza, 14,13 aproximadamente, e o mais importante 13,84, tá? Semanal, vamos ver como que tá ficando semanal. Um doji aí por enquanto, né? Não tá perdendo, mínima da semana passada. Via 3, gráfico diário, também uma alta de 3,44%, fechou cotada em 8,12. Rompeu, né? Por 2 centavos rompeu a máxima de ontem, tá? Também rompendo aí exponencial de 9 períodos. Para amanhã, 8,7 é o primeiro suporte na exponencial, que foi rompido aí por apenas 5 centavos, tá? E depois, suporte na mínima de ontem, 7,65, e depois a mínima de hoje, 7,43. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, tá aí, a abertura foi aqui, veio para baixo, né? Então tá aí, uma bela de uma reação, tá cruzado aqui, isso é bom, tá? A mesma coisa, né, com o Magazine Luiza, no gráfico de horas. Amanhã, suporte, ó, 7,91 e 7,82. Semanal, vamos ver como tá ficando. Por enquanto, um doji aqui, tá? Estava perdendo mínima da semana passada e já não está mais perdendo. A MER 3, também uma bela de uma reação, alta de 7,3%, fechou cotada em 32,72, rompeu a máxima de ontem, rompeu a máxima de 3, 4 dias atrás aí, tá? Então para amanhã, 32,27 na exponencial é o primeiro suporte, depois um suporte aqui nessa máxima de ontem, 31,27, e depois a mínima de hoje, 29,33. Na verdade é uma mínima que, ó, tá? Essa aqui, ó, que foi o mais interessante, que não perdeu, não quis perder mais isso aqui, né? Tomara que seja mesmo um suporte aí para não perder mais, tá? Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora tá aqui, ó, a abertura foi aqui, logo na abertura já ameaçou romper as médias, voltou e depois veio, né, de boa, tá? Cruzou para cima aqui, pessoal, ó, beleza. Então amanhã suporte, primeiro suporte 31,78 e depois vai ter um suporte aqui nessa região de 31 aproximado, 31,20 mais ou menos, e aqui o mais interessante, 30,69. Semanal, por enquanto tá aí, não tá perdendo mínima da semana passada. Cash 3, Melius, né? Gráfico diário, queda de 2,85%, fechou cotado em 5,45, tá? Então, máxima 5,55 é a primeira resistência e a mínima 5,18 é o suporte, muito perto da mínima que fez aquele dia, que é os R$ 5,12. Mas aí um belo de um doji, tá? Melius, né? E gráfico de 1 hora. Vamos ver como foi aí. A abertura foi aqui, veio para baixo, né? Tentou uma reação, mas continuou vindo para baixo, fez a mínima e depois reagiu bem. Não rompeu exponencial de 9, seria interessante romper amanhã nas primeiras horas, está bem em cima praticamente aqui, e já buscar 5,64. Semanal, por enquanto perdendo mínima da semana passada, tá? É isso aí, por enquanto semanal perdendo mínima da semana passada. BID 4 também fechou aí com uma queda de 3,17, um doji, né? O preço de abertura é praticamente o preço de fechamento, fechou em 14,05, mínima 13,50 é o primeiro suporte para amanhã, máxima de 14,45 a primeira resistência. Gráfico de 1 hora.
Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, veio para baixo, fez a mínima do dia, depois andou de lado aí, esboçou uma reação por volta das 3 da tarde, chegou até romper exponencial de 9, mas devolveu. Amanhã, nas primeiras horas, seria interessante romper 14,17 e buscar 14,55. Semanal, por enquanto, a semana em queda de 18%, perdendo mínima da semana passada. Petrobras PETR4, queda de 2,65%, perdeu a mínima de ontem, tá? Então, perdeu aí um suporte. Próximo suporte para amanhã é a mínima de hoje, 28,47. Depois, suporte mais interessante aqui, nos 27,94 aproximadamente. Resistência na máxima do dia, tá? Resistência mais interessante é os 29,17. Gráfico de 1 hora, vamos lá dar uma olhadinha para ver como foi aqui. Logo na primeira hora já perdeu a média de 21, tá? Depois aqui rompeu de volta e perdeu novamente, então tá aí, tá cruzado para baixo aqui. O que seria importante nas primeiras horas? Já romper 28,77 e buscar 28,91 e trabalhar acima disso. Semanal, por enquanto tá tranquilo, não tá perdendo, né? Aí a mínima da semana passada, tá? E está, né, rompendo a máxima por enquanto aí da semana passada. Vale 3, uma bela de uma reação de Vale também, alta de 2,8%, fechou cotado 77,06, rompeu exponencial de 9 períodos, né? Na verdade, rompeu a máxima de 2 dias aí, tá? Para amanhã, 76,67 é o primeiro suporte, depois suporte aqui em 76,10 e a mais interessante, depois vai ter essa mínima aqui também como suporte, 74,95 e a mínima de hoje, 73,92. Amanhã a China volta, o mercado da China volta a funcionar. Tomara que não venha manipulação de minério de ferro aí novamente, tá? Vamos ver aí como que fica isso aí amanhã. Gráfico de 60 minutos, a abertura foi aqui, já abriu com gap de baixa, né? E aí reagiu muito bem, beleza, ó, isso é bom, né? Tá cruzado aqui, amanhã nas primeiras horas, isso aqui é o primeiro suporte, 76,21 e depois 75,69. Semanal de Vale, por enquanto um doji, tá aí, estava perdendo mínima da semana passada, já não tá mais, tá? É aquilo que eu falo, né? Tava fora da banda de Bollinger, tá voltando para dentro, né? Sempre assim. Então, YouTube 4, gráfico diário, alta de 0,3%, fechou cotado em 25,01. Ó, mínima 24,36 é o primeiro suporte, resistência na máxima 25,13. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, tá? Abriu aqui, meio que lateralizou, depois rompeu as médias aí por volta das 14 horas, está acima das médias. Amanhã nas primeiras horas seria importante não perder 24,73. Semanal por enquanto. Esse aqui é o lance da XP, né? Então fica assim, né? Meio que atrapalhado aqui, como se fosse uma queda, tá? SLC Agrícola, gráfico diário, olha, alta de 2,48%, se segurou aqui, né? Ó, isso aqui é o suporte que eu falei ontem que não podia perder hoje. Estava perdendo, mas não perdeu, tá? Então para amanhã primeiro, ó, hoje fechou aí, ó, 46,70. Para amanhã 45,43 é o primeiro suporte aí. Hoje estava perdendo, mas uma bela de uma recuperação aí em SLC Agrícola, tá? Esse é um setor que eu posso dizer que é o único setor que está bem no Brasil, tá? Falo bem em termos de produção, né? Então, vamos ver aí agora, depois desse suporte, olha lá, R$ 45,09 exponencial de 9 períodos,
e depois a mínima do dia 44,04. E resistência na máxima do dia 46,86. Gráfico de 1 hora. Vamos ver como foi. Abriu, fez a mínima do dia, depois aí reagiu, beleza. Tá quase cruzando aqui. Não tá cruzado ainda, tá? Não tá cruzado ainda. Mas tá aí nas primeiras horas, seria importante não perder aqui, 46,12. Semanal. Semanal, por enquanto, tá aí se segurando acima, rompendo média de 21, né? Não tá ainda rompendo a máxima da semana passada. Mas tá bem aí por enquanto, tá se segurando aí. A LLD3, gráfico diário, queda de 1,26%. Fechou cotado 19,52. Ó, chegou até estar perdendo a mínima de ontem e se segurou bem. Então, para amanhã, 19,24 é o primeiro suporte, depois a mínima de hoje, 18,77. Máxima, R$20 é a primeira resistência. Depois, resistência mais interessante nos 20,44. Gráfico de 1 hora, abertura foi aqui, depois veio a reação, aí devolveu novamente, ameaçou cair e reagiu. Rompeu as médias? Rompeu, tá? Então tá aí, fechou acima, amanhã nas primeiras horas, suporte aqui mais interessante na região de 19,53. Semanal. Semanal, por enquanto, tá aí, não tá perdendo mínima da semana passada. VEG, gráfico diário de VEG, alta de... Não teve alta, não. Fechou no 0 a 0, tá? Praticamente no 0 a 0. Em 37,51. Ó, estava perdendo a mínima de ontem, os 37,40. Então, para amanhã é suporte. Depois, suporte na mínima de hoje, 36,37. Máxima, 37,71. Então, essa é a primeira resistência para amanhã. Gráfico de 1 hora. Abertura foi aqui, depois reagiu, tentou romper exponencial, não conseguiu, mas depois aqui no finalzinho conseguiu. Então amanhã seria bom já romper 37,95, trabalhar acima disso. Semanal. Semanal por enquanto perdendo mínima da semana passada e perdendo exponencial de 9 períodos. MELI 34, queda de 2,7%, fechou cotado em 70,81, perdeu a mínima de ontem, 71,81. Então é a primeira resistência para amanhã, depois a mais interessante, 72,25, que foi a máxima de hoje. Mínima 70,04 é o primeiro suporte, tá? Então tá aí em tendência de baixa, né? Tá cruzado aqui, tá conduzindo na linha, né? Isso chama, né, nítido para bandas de Bollinger, é tendência de baixa, tá? Isso no gráfico diário. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, veio para baixo, se segurou, mas não teve força para romper as médias. Então amanhã nas primeiras horas, ó, seria interessante romper 71,12 e buscar 71,84. Semanal, vamos ver como está ficando semanal. Por enquanto perdendo mínima da semana passada e já está aqui meio que trabalhando em cima do suporte da média de 21, que é a mais interessante. Então é isso aí. Pessoal, lembrando a todos mais uma vez, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e uma boa noite de descanso a todos vocês e até amanhã.